O dia amanhece lentamente, trazendo consigo uma atmosfera de rotina e tensão silenciosa. Juliana pega sua bolsa com cuidado, chama a filha e sai da pensão com passos decididos, enquanto Mateu permanece observando a cena à distância, visivelmente incomodado. Mateu então questiona para onde Juliana está indo e ela responde de forma direta que vai trabalhar, retirando-se em seguida sem dar espaço para mais explicações. Mateu resmunga contrariado e Amadeu intervém, pedindo que ele deixe Juliana em paz, alegando que, se continuar assim, ela será capaz de ir embora da pensão e largar Mateu de uma vez por todas. Mateu rebaixa dizendo que Juliana só quer saber de cuidar da filha de Marco Antônio, e Amadeu pede que ele pare com esse comportamento, ressaltando que não há motivo para tamanha desconfiança. Juliana segue caminhando com a filha pelas ruas ainda tranquilas, pega um transporte e após algum tempo chega à fábrica acompanhada da menina, cumprimentando todos com um bom dia. Paola se encontra com Juliana, que pede desculpas por ter chegado atrasada, explicando-se de maneira breve, e Paola compreende a situação, pedindo apenas que ambas sigam para o trabalho. Juliana então trabalha lado a lado com Paola, concentrada em suas tarefas. Enquanto isso, Hortência pega um coche acompanhada de Amadeu e durante toda a viagem permanece pensativa, com um olhar distante, como se estivesse antecipado algo desagradável. Ao chegarem, o comandante pede para que Hortência o acompanhe e ela se levanta prontamente. Amadeu diz que irá junto, mas o comandante afirma que deseja falar apenas com Hortência. Ela então pede a Amadeu que não se preocupe, e Toninho reforça que ele deve ter calma, alegando que Hortência sabe muito bem o que dizer. Heriberto questiona Hortência se ela sabe o motivo pelo qual mandaram chamá-la, e ela afirma que sim. Heriberto comenta que existem dúvidas em torno do falecimento de Hernandes, e Hortência diz saber apenas que o marido foi eliminado e nada mais, ressaltando ainda que não estava em casa quando tudo aconteceu. Heriberto a questiona novamente, alegando que ela estava sim no local, e afirma que a última pessoa a sair da casa desde que Hernandes faleceu junto da amante foi Hortência, o que a deixa em total estado de choque. Hortência alega que isso não é verdade, mas Heriberto insiste, explicando que ela deixou a casa, levando o menino junto naquela mesma tarde em que havia retornado tentando uma reconciliação com o marido. Sendo assim, os vizinhos sabiam das brigas, e ele pergunta se, por acaso, Hortência não havia encontrado o marido na cama com a amante. Hortência nega tudo veementemente. Heriberto ressalta que foram ouvidos 2 disparos dentro da casa e afirma que, logo após isso, Hortência foi vista saindo com os filhos nos braços, mas ela diz não saber de nada e garante que não ouviu disparo nenhum. Heriberto questiona se ela deixou o marido vivo, e Hortência garante que sim, muito vivo, afirmando que essa é toda a verdade. Heriberto pergunta se Hortência encontrou o marido com a amante ao chegar em casa, porém ela assegura que ele não estava lá quando chegou, mas sim no armazém, e de que depois ele a expulsou de casa. Diante disso, Heriberto acaba dispensando Hortência, que se retira. Do lado de fora, Amadeu questiona o que o delegado disse, e Hortência responde que foi um monte de coisas. Toninho pergunta o que ela disse em resposta, e Hortência afirma que disse apenas a verdade, pois não tem nada a temer. Hortência sobe do coche acompanhada de Amadeu e Toninho, enquanto Augusto paga o coche. O trem começa a funcionar, e Augusto bebe algo dentro do vagão enquanto segue viagem. Hortência garante que o delegado afirmou que Hernandes foi eliminado com objeto de defesa que havia em sua própria casa. Dolores pergunta se isso é verdade, e Hortência questiona como poderia saber, mas assegura que sempre teve medo daquele objeto dentro da casa deles. Hortência ressalta que certa vez Hernandes apontou o objeto para ela, e Dolores diz que sabe disso. Hortência pergunta como ela sabe, e Dolores comenta que não lembra de Hortência ter contado, deixando-a confusa. Enquanto isso, Juliana continua trabalhando com Paola, e todos seguem concentrados no trabalho nos cafezais. Augusto chega à fazenda e encontra Florinda, que fica confusa ao vê-lo. Augusto sorri e pergunta onde está Angélica, e Florinda responde que ela não se encontra em casa no momento, mas garante que deve voltar para o almoço. Augusto comenta que é agradável chegar em casa e encontrar Florinda feliz da vida, e ela responde que é feliz trabalhando na casa. Augusto diz que isso é bom. Florinda pergunta se ela não vai ver a filha, e Augusto afirma que sim. Florinda garante para si mesma que não vai terminar de fazer o almoço com Augusto dentro de casa, e assim, quando Angélica chamar, ela a chamará. Em seguida, Florinda se retira da casa grande. Rosana entra em seu quarto, e Mariana comenta que ontem foi ver Francesquinho com as freiras, alegando que ele está a cada dia mais bonito. Rosana acha
estranho ele chamá-lo de meu menino, e Mariana alega que ele é o filho que nunca teve. Mariana diz que se importa muito com Francesquinho e afirma que cuidará dele até o fim de seus dias. Rosana questiona se Gomercindo recomendou que Mariana não deixasse mais Mateus entrar na casa, e Mariana confirma que recomendou, afirmando ele sentir muito por Rosana e ainda amar o marido. Rosana diz que se perdeu na vida por causa dele, mas Mariana nega. Rosana então afirma que foi um grande erro ter saído de casa para viver com Marco Antônio, dizendo que, no fundo, eles sempre souberam disso. Mariana comenta que é uma pena Rosana não ter dado certo com Marco Antônio, pois sempre considerou que ele era uma excelente pessoa, alguém correto e bem intencionado. Porém, Rosana ressalta que ele nunca a amou de verdade e que ambos estavam apenas se enganando, sustentando uma relação baseada em ilusões que não se concretizaram. Mariana então pondera que Deus escreve certo por linhas tortas e que talvez tudo isso tenha acontecido por um motivo maior, acrescentando em seguida que precisa ir ver como Matilde está na cozinha, pois quer se certificar de que tudo esteja em ordem para o almoço, enquanto Rosana comenta que Padre Olavo come o que tiver à mesa, sem fazer exigências. Logo depois, Rosana reflete consigo mesma, afirmando em pensamento que está sozinha nessa situação e que, se Mateus não puder entrar na casa, ela mesma levará o filho até onde Mateus estiver, decidida a não permitir que nada os afaste. Angélica vai buscar Florinda e ambas caminham juntas pela propriedade durante o percurso. Angélica comenta sobre Florinda ter deixado a comida pronta, alegando que ela havia deixado a panela queimando no fogão, mas Florinda rebate dizendo que não deixou nada queimando. Florinda pede desculpas em seguida, explicando que estava apenas esperando Angélica chegar para então terminar o almoço, pois não queria ficar sozinha dentro de casa com Augusto, e Angélica escuta tudo em silêncio. Matilde recebe as verduras na porta de casa, organizando tudo com cuidado. Gomercindo serve Padre Olavo com um vinho, e Olavo prova, achando a bebida excelente. Em seguida, Gomercindo comenta que deseja pedir um grande favor, alegando que o assunto é sobre Rosana, e Olavo questiona o que está acontecendo com ela. Gomercindo afirma que Rosana tem lhe causado muitos aborrecimentos, e Olavo comenta que ficou sabendo que ela não deu certo com Marco Antônio. Gomercindo confirma e acrescenta que agora Rosana voltou para a casa dos pais. Olavo então pergunta qual é exatamente o favor que Gomercindo deseja, e ele comenta sobre o fato de Angélica, no passado, ter desejado ser freira e entrar para o convento. Olavo questiona se esse assunto não está resolvido, e Gomercindo afirma que sim, pois Angélica é hoje seu braço direito. Olavo pergunta então o que Gomercindo quer dizer com tudo isso, e Gomercindo deixa claro que gostaria muito de internar a filha no convento, ao que Olavo responde que convento não é manicômio para internar ninguém, questionando se a solução seria fazer Rosana virar freira. Olavo pergunta se Rosana teria vocação para isso, e Gomercindo responde que não quer saber, alegando apenas que não pode continuar com uma filha perdida dentro de casa. Olavo então pergunta se ele quer jogá-la nos braços de Cristo, e Gomercindo diz que sim. Olavo pede que Gomercindo não o procure para cometer mais uma besteira, afirmando que já não é mais padre. Nesse momento, Mariana aparece avisando que o almoço está servido, e Gomercindo diz a Olavo que depois continuam a conversa. Angélica serve o almoço e durante a refeição, Augusto afirma que o pai de Angélica está agastado com ele, pois ele ajudou na aproximação de Marco Antônio com Rosana. Angélica questiona do que Augusto está falando, e ele afirma que os dois estão separados e que Marco Antônio devolveu Rosana aos pais. Angélica então pergunta qual foi a besteira que Rosana fez, e Augusto ressalta que Mateus foi visitar Rosana na mansão dos pais e acabou lhe dando um beijo, deixando Angélica em choque. Augusto diz temer que essa história termine em tragédia, pois Marco Antônio começou a perseguir Juliana, dizendo que Mateus não está bem com ela. Angélica lamenta a situação de Rosana, afirmando que nada dá certo na vida dela, e comenta que deseja ir para São Paulo com Augusto, pois quer ver a irmã. Augusto afirma que irá no dia seguinte, e Angélica garante que irá junto.